Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez a poder debater com os nossos irmãos sobre o tema batismo, que impacto tem na nossa fé. Estamos aqui à nossa esquerda com o nosso irmão Fernando Maionde e à nossa direita temos nosso irmão Dionísio Melinda, que a todos saudamos com a bendita paz do Senhor. Começamos o nosso debate da seguinte maneira. Nós gostaríamos que vocês fizessem, cada um de vocês tivesse um tempo para fazer comentário acerca sobre esse assunto de batismo. Então vamos começar com o nosso irmão Maiane sobre batismo, fazer algumas considerações ou um comentário. Ok. Muito simples. Batismo, quando nós olhamos na Bíblia, batismo sempre é associado com uma questão de simbolismo. Mas mais do que simbolismo, o batismo vai muito além do que isto. O batismo marca também um voto, porque quando nós olhamos para Romanos capítulo 6, lá no versículo 3 até o versículo 5, Paulo diz claramente que ao sermos sepultados sobre a água, é como se nós estivéssemos a ser crucificados ou sepultados com Cristo. Então, a pessoa a ser batizada, mais do que lembrar que estou a ser batizado, é como se, como estou a ser batizado, é como se estivesse a dar testemunho de que eu estou a mostrar publicamente ao mundo, né, de que em algum momento da minha vida eu me converti, aceitei Cristo. Por isso eu estou a entrar na água e vos mostrar publicamente, mas a pessoa também que está a ser batizada tem que estar consciente de que o ato que eu estou a fazer, como se fosse uma marcação de voto que eu estou a fazer com o Senhor, de que eu estou a morrer com Ele, ou seja, estou a sepultar a minha vida antiga, estou a ressuscitar para a novidade de vida, conforme Paulo explica em Romanos capítulo 6, no versículo 5. Novidade de vida é vida nova. Então a pessoa a ser batizada, mais do que lembrar que estou a ser sepultado, para poder mostrar ao mundo de que em algum momento da minha vida eu nasci com Cristo, ou me converti, também tem que estar consciente na mente da pessoa que está a ser batizada que eu estou a fazer um voto com aquela pessoa em que eu criei para começar a caminhar uma nova vida com esta pessoa em que eu aceitei. Amém. Irmão Dionísio, mesma questão. Gostaríamos que fizesse um comentário sobre batismo. Ok. Batismo é nada mais, nada menos do que o princípio da vida cristã. A própria ideia de batismo já pressupõe algo inicial. Nós podemos falar mesmo quanto ao batismo do Espírito Santo, o batismo nas águas. O termo batismo já pressupõe a caminhada para alguma coisa. Tanto é que quando as pessoas de uma outra religião ou de um outro movimento querem se agregar a outro, o primeiro ritual de iniciativa é ele ser batizado, ele ser identificado com o novo povo ou com o nome na qual ele agora passou a seguir. Então, esse princípio de iniciação da fé, que nós chamamos de batismo, São Paulo diz que é a demonstração de uma novidade de vida. Então, o mesmo texto que o irmão disse aqui, eu também digo, Romanos 6, mas não no sentido de que o texto nos mostra que é como se estivéssemos a morrer com Cristo. Mas pelo contrário, o texto nos mostra que, de facto, por meio do batismo, morremos com Cristo. Não é uma questão de uma conjectura apenas, ou um simbolismo, porque o se aí demonstra um simbolismo, não é uma questão de simbolismo, mas uma realidade. De facto, ao sermos batizados, tanto é que o texto fala, batizados, sepultados, o batismo significa imersão, sepultamento e a ressurreição para uma novidade de vida. Então, espera-se sempre uma novidade de vida, uma vida diferente a partir do momento em que alguém é batizado. Por isso é um ritual de iniciação. Amém. Então já temos aqui dois posicionamentos diferentes. Para o irmão Maionde, o batismo é um símbolo, para o irmão Dionísio, não é bem assim. Gostaria de que cada um de vocês desse um parecer, de acordo com João capítulo 3, se podemos abrir, o verso 4.
sobre esse texto gera a seguinte pergunta. 3, Batismo, 4. João capítulo 3, versículo 4. Batismo regenera ou não? Alguém ao ser batizado nasce de novo? Sim ou não? João capítulo 3, versículo 4. A conversa entre Jesus e Nicodemos. Jesus vai dizer a Nicodemos, se quiser ver o reino, ele ser batizado para Ok. fazer parte do reino. Ok. Então, sobre esse texto, eu gostaria de saber qual é a vossa posição. O batismo torna alguém um novo homem ou não? É simplesmente um símbolo ou necessariamente tem a ver com o novo nascimento? Vamos começar com o irmão Dionísio. Ok. Vai lá. Na conversa de Jesus com Nicodemos, né? E Nicodemos, mestre em Israel, como todos nós sabemos, pronto, procurou Jesus e Jesus, naquela conversa entre os dois, Nicodemo elogiou Jesus, né? Dizendo que você de facto é homem de Deus, porque se não fosse homem de Deus não terias a fazer todos esses sinais, você é de facto de Deus. Então, Jesus lhe respondeu, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uma questão intrigante. E a narrativa continua. Nicodemo então questionou, como assim nascer de novo? Sendo alguém já velho, terá de entrar no ventre da mãe? E o texto que nós conhecemos. E a resposta, mais uma vez, de Jesus no verso 5 é clara. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E ele continua, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. A resposta de Jesus, ao meu ver, ela está clara. A não ser que a gente vai dar significado para aquilo que já tem próprio significado. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não é salvo, ou não herdará o reino, ou não alcançará o reino de Deus. Então, para mim aqui, o nascer da água é uma clara e inequívoca referência Sobre ao o nascimento. batismo da água. Então, o batismo da água regenera. É exatamente o que o texto está nos mostrando. Que momento? Regenera no sentido de que ele... Nascer de novo. Ao ser batizado, Ok. a pessoa pode nascer de novo por meio do batismo? Ok. Ou então é simplesmente uma representação? Calma só. Antes de passar ao irmão, Aham. aqui tem algo que tem que ficar muito claro. Uhum. Jesus diz assim, aquele que não nascer da água e do Espírito. Sim, sim. Quer dizer, as duas coisas têm que estar aqui Tem que ocorrer. interligadas. Sim. Uhum. Se apenas houver o nascimento da água, ou seja, alguém for batizado nas águas, sem de facto ser batizado no Espírito, não ocorre a regeneração. Eu quero deixar isso bem claro. Uhum. Que o batismo é uma das condições, não a única, ela é isolada, não faz absolutamente Então aí tem dois batismos por ser esclarecido, né? Tanto do Espírito quanto da água. Então, mas vamos aqui, vamos chegar ali em que Não, primeiro eu quero só ressaltar aquela Ah, primeira sim. questão, dos argumentos iniciais que nós estamos a dar. Sim, sim. Não era para poder contradizer nada do que o irmão disse, mas dissemos a mesma coisa, talvez eu não sei que houve a complicação, Aham. né? mas, Exatamente mas o pensamento único, batismo é mostrar publicamente ao mundo que eu nasci, primeiramente com Cristo, agora eu quero vos mostrar. Mas mais do que isso, em Gálatas, Paulo diz o seguinte, rapidamente, para Gálatas capítulo 1, seu capítulo 3, 27. Aí mesmo 3, 27 diz, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então veja lá o que ele está a dizer. Basta eu ser batizado nele, porque batismo na língua original é energia. Né? Ao ser batizado nele, eu tenho que estar consciente de que aquele comportamento que a pessoa a qual eu estou a ser batizado, que é Cristo, a conduta daquele pela qual eu estou a ser batizado, vai ter que ser incorporada em mim. Então, mais do que mostrar que eu nasci com esta pessoa, no batismo eu tenho que estar consciente que eu estou a me tornar seguidor daquela pessoa
que na qual eu estou a ser batizado. Esse que Paulo está a dizer, revestir é voltar a vestir. Nascemos de novo, através da conversão nele, mas ao ser batizado eu estou consciente que a partir de agora eu tenho que andar conforme aquela pessoa aí que eu criei para poder ser batizado. Então é isto que ele está a dizer, vos revestistes novamente dele. Então, batismo, mais do que mostrar que realmente eu nasci de novo, eu tenho que saber que esta pessoa pela qual eu estou batizado, aqui marca novamente uma caminhada com ele. Tá bem, mas vou continuar a insistir no texto que eu recitei, na questão de que a conversa entre Jesus e Nicodemo é clara. Ok. Novo nascimento. Tanto é que Nicodemos, né, pergunta a Jesus, como assim posso nascer de novo se ele é o velho? E Jesus, o elemento na qual responde é tem que ser batizado. Sim. Se na água ou no Espírito, né, ou em simultâneo, essa parte não é relevante, mas eles têm que ser batizados. Ok. Mas a questão é, o batismo regenera? Para Jesus responder assim ao Nicodemos, batismo regenera? Ou não é essa a ideia de Jesus ao transmitir para Nicodemo que batismo regenera? Não. Se nós vermos mais adiante do texto em que Jesus fala, no capítulo 4 já, no capítulo 4 diz o seguinte: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Calma lá. Batismo veio depois de se fazer discípulo. Então, batismo é resultado da conversão. Então, quando Jesus estava a falar com Nicodemos, a ideia original ali é de que você, para poder herdar o reino de ser, primeiro você tem que ser discípulo. Você tem que se converter. Então, nós não batizamos para a conversão da pessoa. A pessoa é convertida e depois é batizada. O batismo é resultado da nossa conversão. Então, a ideia ali de Jesus é que você, Nicodemo, assim como estás, sem conversão primeiro, você não pode ver o reino de Deus. Então, o batismo só pode vir depois da conversão. Quando nós olhamos, por exemplo, também na grande comissão, lá em Mateus capítulo 28, no versículo 19, Jesus decide fazer discípulo, depois batizando-os. Então, ninguém pode ser batizado sem antes da conversão, sem antes da pessoa se tornar discípulo. Então, batismo vem simplesmente como resultado como resultado da nossa conversão. Batismo vem simplesmente como um simbolismo da nossa conversão. Bom, irmão Dionísio, regenera ou não? Regenera. Sustenta. E até porque, por exemplo, o texto que o irmão disse aqui, da grande comissão, tem Mateus 28, 19, não é isso? Sim. Certo. Marcos 16, 16 também. Exatamente. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E é interessante aqui o texto. Eu estou lendo na versão, nova versão internacional, é interessante aqui. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, vírgula, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa leitura, não dá margem de entendimento de que o batismo é resultado da conversão. Ou primeiro se faz o discípulo e depois o discípulo batizado. Pelo contrário, nessa leitura aqui, dá entendimento de que o fazer discípulo, o fazer seguidor de Cristo, pressupõe também batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque depois... Sem ser batizado não significa ser discípulo. É essa a ideia que está porque depois vem a outra questão. Ensinando-os a obedecer tudo que eu mandei agora. Ensina-se quando? Antes de ser discípulo ou depois de ser discípulo? Ensina-se quem? Os discípulos ou os incrédulos? Os discípulos. Então, continuando o raciocínio, aqui o texto deixa claro que o fazer discípulo, o fazer seguidor, quando é que você te considera de facto seguidor de Cristo? Quando você quer bater. Se o batismo significa o princípio da caminhada da fé, se ele significa o princípio da caminhada da fé, logo, você só é considerado discípulo de Cristo a partir do momento que você entra nesse princípio. Quando? Quando você quer batizado. E olha mais um texto interessante. O irmão também pode me ajudar a abrir em Atos capítulo
3. Para agora responder diretamente à pergunta do irmão Gabriel, se batiza, Capítulo 3. capítulo 3, sim, se regenera ou não. Atos capítulo 3? Capítulo 3 não, capítulo 2. Uhum. Capítulo 2, Uhum. verso 38. Atos 2, 38. Na grande pregação do apóstolo Pedro, a famosa pregação de milhares de almas convertidas. Então Pedro foi pregando e acusando os ouvintes de terem sido eles quem mataram quem? Jesus. Então o povo movido, No capítulo 1, versículo, vamos lá. estamos no Atos capítulo 2, 2. Versículo. 38. O versículo é 38, só estou aqui a dizer o contexto. Versículo 38. Então o pessoal disse: "Epa, o que faremos, pois, então, varões e irmãos?" Em resposta à mensagem pregada pelo apóstolo. E o apóstolo deixou bem claro. Pedro respondeu: "Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados." Depois, vírgula, e receberão o dom do Espírito. O dom do Espírito aí pressupõe o batismo do Espírito, a incorporação. O Espírito Santo dentro de vocês. Exatamente, a incorporação de fato no reino de Deus, por meio desses 2 elementos. Veja aqui, arrependam-se, não para por aí. E cada um de vocês seja quê? Batizado. Para quê? Para o perdão dos pecados. Por meio do arrependimento e do batismo, os nossos pecados são perdoados. E quando os nossos pecados são perdoados, nos é batizado pelo Espírito e nos é incorporado, conforme 1 Coríntios 13, 12, 13, quando fala que somos incorporados no reino de Deus, ou no corpo de Cristo, por meio do batismo do Espírito. Então, esse é um texto claro que mostra claramente a regeneração batismal. Aqui mostrando que o batismo, de fato, é condição para recebermos o dom de Cristo. É uma das condições para recebermos o dom de Cristo. Mas se batiza, o irmão Fernando, ele havia feito o argumento no sentido de que o batismo não antevém a conversão. Primeiro vem a conversão, a posterior batismo. A pergunta que eu faço para si, para me responder de forma direita, para passarmos a palavra aqui ao nosso irmão. Pode ser batizado alguém sem conversão? Se pode ser batizado alguém sem conversão? Sem se ter convertido, pode ser batizado? Isso acontece muito. Não, a pergunta é, de acordo às escrituras, podemos fazer isso? Não. Tá. Não, mas agora, de acordo com as escrituras, não podemos fazer isso. Está claro. Sim. Agora, para responder direito, você quer a resposta direita. O texto aqui que eu acabei de ler, ele dá uma resposta direta sobre a questão de quando é que acontece o perdão do pecado. Sem o batismo o perdão não foi efetuado? Não foi efetuado. De acordo com esse texto, não. E eu estou sempre a dizer, não o batismo de forma isolada. Sim. Aqui tem 2 condições. Se arrependa e seja batizado. Para a remissão do pecado. A não ser que você dê outra interpretação esse texto. Para a remissão do pecado, para perdão do teu pecado é necessário. Segundo Pedro, aos judeus, é necessário que você se arrependa e seja batizado. Irmão Mando, quer defender? Não, quero defender, só acrescentar. Só, pelo menos pegando nesta parte, uma das formas mais certas para poder chegar a uma interpretação do pensamento bíblico é só buscar o contrário. E nesse texto que o irmão leu, diz assim: respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos. E é interessante que mesmo naqueles textos que nós lemos, a primeira palavra é arrependimento. Nunca vem primeiro batizar. De fato. Primeiro ele diz arrepende-se, né? De fato. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então podemos ver aqui que batismo é algo que vem depois do nosso arrependimento. Ou seja, sem conversão nenhuma, você não pode ser batizado. Então, batismo... Sem conversão nenhuma ou sem arrependimento? Sem conversão. Quem se converte se arrependeu. Não necessariamente. Sim, quem se converte... O irmão está ligado a conversão simplesmente à questão do arrependimento. Não. Onde fica a fé? Quem converte-se
é porque arrependeu-se. Por conversão é transformação. É porque só arrependeu-se ou porque arrependeu-se e teve mais alguma coisa? Essa é a grande questão para Não, mim. não. Não anulo de forma alguma a questão do arrependimento. É primordial e essencial. O arrependimento tem que seguir o crer, não é isso? É isso? Exatamente. Só que no pensamento de mamãe ele já está englobado tudo. Não, mas a Bíblia não engloba tudo. A Bíblia não engloba tudo. Está englobado tudo, sabes por quê? Sabes por quê? Porque a palavra crer, a palavra crer já traz consigo dois elementos principais. Crer e aceitar e se entregar. Por exemplo, Jesus disse assim, quem me ama cumpre com os meus mandamentos. Desculpa só. Sim. Irmão, o irmão disse que a palavra crer se pressupõe... Duas palavras. Ok, Crer é aceitar e se entregar. ok. Por exemplo, só diz assim, eu amo a minha mulher, Uhum. mas eu bato a minha mulher, eu maltrato a minha mulher, eu falo mal com ela. Eu não amo. Porque as minhas palavras simplesmente eu amo. Os meus atos não estão a mostrar aquilo. Por isso Jesus disse assim, quem diz que me ama tem que cumprir com os meus mandamentos. Ou seja, dizer só eu amo na boca não vale. A tua conduta é que vai mostrar aquilo que você afirma com tua boca. Então, arrependimento tem a ver com isto. Agora, respondendo um bocadinho naquilo que o moderador perguntou, só quero ligar a questão. Para poder dizer que batismo não regenera. Batismo não regenera. Batismo é simplesmente uma identificação com aquela pessoa a quem nós cremos. Em Atos capítulo 8, no versículo, há uma conversa muito interessante aqui entre dois homens. E Filipe. Filipe respondeu. Seguindo eles no capítulo 8, no versículo 36, diz, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis que a água que impede que eu seja batizado. Uma pergunta muito clara, né? Filipe respondeu, é lícito se crês. É lícito se crês. Ou seja, se você não aceitou Cristo, você não pode ser batizado. Claro. Então, se você aceitou, podemos sim te batizar. Claro. Então, rebate a ideia E eu do não irmão Dionísio discordo com isso. rebate a ideia do irmão Dionísio de dizer que o batismo é a consolidação do perdão. O irmão Dionísio trouxe a ideia que o batismo é a consolidação do perdão. Para que alcancemos o perdão de Deus, não é somente crer, ao sermos batizados, consolida o perdão. Essa é a ideia. Rebate essa ideia? Não. A ideia aqui não é esta. A ideia aqui é que o batismo vem simplesmente mesmo como um simbolismo. Não tem nada a ver com a consolidação da fé. Do perdão. Não tem nada a ver com a consolidação. Porque eu posso... Por quem é batizado? É porque creu em algum momento. Eu ainda estou entregado no pensamento do João. Vou voltar no texto. Por que eu estou entregado aí? Por causa da ideia. A palavra é regenerar. A conversa de Jesus e Nicodemos tem a ver exatamente com regeneração. E por que Jesus tinha que responder? Ainda não estou na ideia se é o batismo das águas ou no Espírito. Mas por que Jesus usou o elemento batismo para responder à questão do nascer de novo? Este é o versículo o quê? No capítulo 3, a conversa entre Nicodemos. Podemos ler o versículo? Sim, podemos. Para nós O versículo 5, Jesus disse, Nicodemos no 4 fala, eu sou velho, não posso voltar no ventre da minha mãe. E Jesus fala sobre o versículo, capítulo 3, versículo? Versículo 5, tem lá a resposta de okay. Jesus para Nicodemos. Podemos usar um 4, né? Podemos. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo, sendo ele velho? Uma pergunta muito clara, né? Sim. Nascer de novo, ok? Porventura, voltar ao ventre materno, nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora eu entendi a questão. A não ser que não é batismo que se refere aí. Diga, não. Aqui o que Jesus está a dizer aqui não é batismo. O que Jesus está a dizer aqui não é batismo. O que Jesus está a dizer aqui, esta palavra aqui, nascer da água e do Espírito, tem a ver mesmo com a conversão da pessoa. Como é que a pessoa se converte nas águas? Diga. Sim, tem a ver com a conversão da pessoa. A pergunta do irmão é que como é que o irmão se converte? Como é que eu vou me converter nas águas? Ele fala nas águas no Espírito. Não. Acho que o verbo não é esse. Ele diz assim, em verdade, esta lei novamente. Em verdade te digo,
que quem não nascer, a palavra é nascer. Sim, Yeah. da Quem água. não nascer da água e do Espírito Não pode, não pode entrar no Deus. reino de Deus. Uhum. Eu traduzo essas duas coisas numa só coisa. Uhum. Porque no processo da conversão, quem converte? Quem converte é o Espírito Santo, Sim. por meio da mensagem que nós ouvimos. Então, se eu relacionar isto com o batismo, eu ia anular algumas passagens da Bíblia que vão me dizer que batismo vem simplesmente depois da nossa conversão. Não, calma. O irmão agora vai ter que encontrar a palavra simplesmente. Diga, O irmão está a dizer muita palavra simplesmente. Vai ter que mostrar a palavra simplesmente da Bíblia, porque esse simplesmente aqui que estás a enfatizar tanto aqui é no teu entendimento. Uhum. Porque a palavra simplesmente não é encontrada em nenhum texto que o batismo significa simplesmente simbolismo. Simplesmente simbolismo. Tudo é uma questão de interpretação. Então, é simplesmente aqui. Tá. Não, mas deixa eu terminar o foco. O foco é, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que significa nascer da água? E do Essa é a minha Espírito. questão. Não isola. Tá bom, Não, por quê? o que significa nascer da água e o que significa nascer do Espírito? Do Espírito. Aham. Deixa não ser, não defender algo que eu não estou muito convicto no pensamento, mas deixa pegar na palavra Espírito. Uhum. Yeah. Por que eu pego na palavra Espírito? Porque nós sabemos que no momento da conversão, quem converte é o Espírito Santo. Uhum. Se no momento da conversão, quem converte, quem convence a pessoa é o Espírito Santo, no momento que eu aceito a conversão por meio desse Espírito Santo, eu nasço de novo em Cristo. Então, olha, falaste uma palavra Sim. interessante. Então, a questão do texto seria nascer por meio do Espírito, não meio do Espírito. nascer do Espírito. Não seria esse para ser a ideia de que é o Espírito Santo que os converteu? Agora, deixa só, antes mesmo de eu passar aqui no irmão de Orício, mas vamos para outra questão para não gastar muito tempo nessa. É a questão do Marcos 16. Não, mas antes, irmão Gabriel, tem uma fala que o irmão proferiu aqui, dizendo que o crer pressupõe, não é aceitar e obedecer. Eu estava aqui à procura de... Não é aceitar e obedecer? Diga? O crer pressupõe duas palavras. Sim. Eu aceito e obedeço. E Necessariamente, exatamente. Necessariamente isto. Ok, tem um texto, eu estava aqui à procura, não consegui achar, mas sei que ainda hoje de manhã eu por sinal isso está em João, que fala, se não é 8, então deve ser o 16, que fala que alguns dos fariseus creram em Jesus, mas não o confessaram publicamente. João 9. Porque eles tinham medo. João 9. Da cura do cego, né? Ou do mudo, né? É do cego na essência. Porque eles tinham João medo. 9. Aqueles homens Creram em Jesus, mas não confessaram publicamente. Claro, o texto. Prontos. Porque o irmão disse que o credo pressupõe necessariamente também obediência. Sim, aceitar e se entregar. Exatamente, não se entregaram a Jesus por medo dos opositores do judaísmo, com medo de serem enxotados em sinagogas, enfim, outras coisas. Temos ali essa crença. Eles creram ou não? Não, se Jesus está a dizer... E depois, exatamente essa resposta. Se Jesus está a dizer, depois Tiago também disse algo interessante. Crês tu em Deus? Faz bem. Os demônios também creem. E tremem. Se entregam a Deus? Se entregam a Jesus? Não. Logo, só essas duas passagens já deixam cair por terra o argumento do irmão de que o que significa necessariamente também a obediência, o obedecer, o seguir Jesus. Não. Não é isso que a Bíblia fala sobre crença. Sim, que esclarecendo agora? Tá bom. Vamos fazer assim. Nós estamos a tentar desviar do nosso tema. Vamos lá. A questão não, isso era por causa da questão do arrependimento. Eu compreendi. O irmão estava englobado no arrependimento. Vamos lá, irmão Dionísio. O que acontece a um crente se não for batizado? Isso é que só Jesus pode dizer. Não, segundo as escrituras, eu sou crente, não sou batizado.
que é que isso expressa, segundo as Escrituras? Segundo as Escrituras, Pois, né, o irmão Maione já citou até Romanos capítulo 6, versículo 3, que... ou 2, né? 3, 2 ou 3, né? 3 a 5. Que a questão do batismo revela ou demonstra que nós morremos com ele. Aquele que é crente e não foi batizado, será que isso se aplica? Não morreu com Cristo. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? E eu fico pasmado quando as pessoas leem isso e dizem que trata-se apenas de um simbolismo. Quando o texto está a te dizer que se você não foi batizado, você não se identificou com Cristo. Se você é seguidor de Cristo, você precisa se identificar com Cristo. E onde é que um crente se identifica de fato com Cristo? A partir do quê? Do batismo. E que tipo de batismo é esse? Que simboliza imersão, sepultamento e ressurreição. Se não o batismo das águas. Batismo do Espírito ninguém vê. Ou alguém viu aqui batismo do Espírito? Não. E depois, voltando à questão do Marcos, eu vou responder Marcos 16. a pergunta do irmão Gabriel, olhando para o texto de Marcos 16, não é? Diz assim, 16, não é? Sim. E diz-lhe, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será que? E uma oração coordenativa ali, não subordinada. Exatamente. Quem Quem não crê? crê, quem crê e for batizado. Em todos os textos que nós estamos a olhar para tratarmos da questão do batismo, tem sempre, primeiro, uma condição, depois vem a conjunção e não vem a conjunção ou. E é interessante isso na língua portuguesa ou em qualquer língua. Vem a conjunção e. Por exemplo, o texto que nós lemos há pouco, de Atos 2, 38, diz, se arrependa e se cada um de vocês seja batizado. E, está a aumentar mais uma coisa, aqui também. Crer e ser que? Batizado. Aí você salva. Mas a compreensão dos crentes de Deus é que batismo é algo muito sério, nós não podemos ir, não sei o que. Mas isso já está errado. Se é quente, já devemos começar a questionar a veracidade dessa fé. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aqui é conflituoso quando as pessoas dizem, por exemplo, que como para ser condenado só precisa o não crer e não está relacionado à questão do batismo, logo aí o batismo não tem relevância. Mas eu pergunto que tipo de interpretação é essa? Aqui temos duas condições claras. Você precisa crer e você precisa ser batizado para ser salvo, segundo Jesus Cristo. Mas para você ser condenado, você só precisa de uma. Não crer. Não crer. Colabora. Está claro o texto. Colabora com a ideia? Olha, Quem crê e for se nós batizado será salvo. interpretar a Bíblia nos pegando simplesmente num texto, nós podemos cair num erro. Não, eu já abri dois, depois vou abrir os outros. Nós podemos cair num erro. Porque uma das formas de interpretação da Vai já continuar, mas não esqueça de responder o que A acontece pergunta- com um crente que não é batizado. com crente que não é Eu batizado. sou crente, não sou batizado. Ok, é simples, é só irmos no... O batismo que salva é a conversão em Cristo. Batismo não salva. Batismo salva. E não tem relevância. Batismo tem relevância. Tem Qual? impacto Tem na nossa relevância. fé? Qual? Se tem impacto na nossa fé? Se tem impacto na nossa fé, indo na passagem que nós abrimos em Gálatas, sim tem impacto. Sabes por quê? Qual é o impacto? Sabes qual é o impacto? Não. Porque com batismo, você também mostra que você nasceu por meio de Cristo. Não somente nasceste por meio de Cristo, você estás a marcar através daquele ato, estás a fazer um voto de andar com este Cristo. Agora, se você faz um voto para andar com este Cristo, claro que vai ter um impacto. E se você não fizer? Diga? Se você não fizer? Sabe, Qual é a na- consequência negativa que pode você não existir? faz. Sabes por quê? Porque toda ação que o homem faz parte da nossa mente. Estás a entender? Toda ação que nós fizemos parte da nossa... Até a obediência a Deus ou não obediência parte da nossa mente. Isso é psicológico. Por isso Paulo em Gálatas fala as duas naturezas que combatem contra vocês.
Mas quando você lê Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo aconselha, obedeçam ao Espírito, jamais cumprireis. Ele está a dar responsabilidade de obediência ou não obediência ao homem. Tá entendendo? Então nós é que dissemos sim ao pecado ou não ao pecado. Por isso Paulo diz em Efésios, e não entristeçais. Então o poder de deixar triste o Espírito Santo ou não deixar triste o Espírito Santo, de cometer pecado ou não cometer pecado, está na nossa mente. A única coisa que o Espírito Santo e a nossa natureza carnal faz é nos trazer aliciamento. E nós é que teremos que dar a palavra final se nós vamos obedecer ao Espírito Santo ou não vamos obedecer. Desassocia o batismo. Irmão Gabriel, desculpa só. Vou entrar ali. Eu não cheguei na pergunta do irmão. Não sei se vai entrar lá. A pergunta é se salva, não? Não, se eu sou crente e não sou batizado. O irmão Maior disse que o batismo não pressupõe necessariamente a salvação ou então o novo nascimento. Com certeza. Então, qual é a relevância do batismo na vida de um crente? Sim, a primeira relevância é a questão que nós já falamos aqui. Não, o irmão já falou já falamos da questão da identidade. Deixa eu só terminar, mano. Deixa eu só terminar. Já falamos da questão da identidade. Você responder de uma vez. Vou responder já. Falamos da questão da identidade. Sim. Segundo, nós temos que entender que somos o discípulo e seguidor, certo? Discípulo e seguidor de um mestre. Alguém dá a ordem, emana a ordem e você segue. E este mestre que nós seguimos, que é Cristo, em Mateus está a dizer, fazem discípulos e batizam. Então, batismo é uma ordem. Então, seu seguidor, então tem que seguir aquilo que o mestre emanou. Então, o que eu quero dizer? Quando você, por determinação tua, você diz, eu me isento do batismo, você está a cometer pecado. Porque o mestre disse, batizem. Mas não é batizar simplesmente como condição para ter a salvação. Por quê? Somos batizados porque João... Somos batizados por quê? Só porque porque a ordem do mestre, só porque a ordem do mestre, porque é uma ordenança para o mestre. Também somos batizados porque, através do batismo, conforme eu já disse, você está a marcar um voto de andar com o mestre. Agora, se tem a salvação, para responder à pergunta, se realmente o batismo traz a salvação ou não traz a salvação. Porque João capítulo 3, que é um versículo muito célebre, diz, porque ele enviou para que todo aquele que nele crê não pereça tenha vida eterna. Então, mas nele crer se pressupõe aceitar o batismo também? Não, esse crer é mesmo aceitar Cristo como teu Senhor e Salvador. E agora foi o Cristo e o batismo. Agora, permita-me só... Batismo é uma das ordenanças de ser discípulo de Cristo. Sim. Batismo é como se fosse o Gabriel. Não rouba. Sim. Batismo é uma das ordenanças para o Gabriel fazer. Assim como o mesmo Espírito Santo, o mesmo Cristo também está a dizer, Gabriel não rouba. Então, se somos seguidores dele, nós temos que seguir. Agora, deixa eu terminar. Agora, o batismo não pressupõe em nenhum momento, não pressupõe em nenhum momento um meio para nós poder ter a salvação. Porque a salvação já está feita. Quem fez a salvação é Cristo. É como se fosse uma comida que já foi feita, está na mesa e todos estão convidados para poderem comer aquela comida. Isto é que dá a salvação. O batismo purifica pecado? Nunca purificou pecado nenhum. O batismo não purifica pecado nenhum. É o seguinte, deixa-me só questionar aqui o irmão. O irmão disse que o batismo a gente só cumpre por ser uma ordenança para o Senhor. Eu queria fazer uma questão, meu irmão. Existe alguma lei, algum mandamento, algum mandamento da parte do Senhor que não tem nenhum efeito espiritual na vida das pessoas? Sim. Existe uma coisa que nós temos que fazer só porque Jesus mandou, não tem nenhum efeito espiritual. Jesus nos mandou fazer alguma coisa que você só tem que fazer mesmo porque tem mandado, não tem porque... efeito espiritual. Não, a gente tem a pergunta. Sim. Não sei se o irmão está muito atento. Eu respondi em duas vertentes na questão do batismo. Primeira vertente é uma ordenança do Senhor. Sim. Estamos a nos identificar com Ele. Sim, mas também, Paulo em Gálatas está a dizer que através do batismo vocês se revestiram de Cristo. Exatamente. Então o batismo... Então tem efeito, sim. Tem efeito espiritual. O efeito espiritual surge quando eu, através daquele ato, eu tenho que estar já consciente na minha mente que não é só um ato em si. Este ato que eu estou a fazer vai marcar uma nova caminhada. Por isso Paulo está a traduzir isso em novidade de vida.
eu a fazer aquele ato, também tenho que meter na minha mente que daqui em diante a minha caminhada é esta. Então com Cristo. só devo viver em novidade de vida a partir do batismo. Não. Mas se ele indica isso, ele indica Não, a partir não daquele sou- momento que não eu tenho sou- que viver em novidade de vida. Deixa só lhe responder, não só por causa disto. O primeiro sentido da nossa conversão em Cristo não somente é nos ligar ao Pai, mas também é trazer glória ao Pai. Se irmos no princípio das coisas, o homem foi criado por Deus. Isaías 43 explica que Deus criou a humanidade, criou também o homem, criou outras coisas. Para quê? Para a honra e glória do nome dele. Infelizmente, dentro dessa criação, existe um elemento que fugiu do impacto da criação, que é simplesmente o homem. Paulo diz: todos pecaram e por causa do pecado estão desviados da face do Senhor. Então essa busca do homem perdido para Deus é para que o homem, estando ao colo de Deus, o homem comece a dar o resplendor da glória dele. Por isso em Efésios capítulo 2, no versículo 10, Paulo diz: criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais ele preparou para que vocês andassem nele. Essa palavra criar é salvação. Essa palavra criar é te buscar da lama para Cristo. Então, foste buscado da lama para Cristo com um propósito. Qual é o propósito? Trazer glória para o nome dele. Daí também que Pedro, em 1 de Pedro 2, ele diz: agora vocês são geração eleita, sacerdócio real. Então, temos um propósito. Deus tem um propósito ao buscar o cristão do lamaçal do pecado para poder trazer ele para Cristo. O propósito é este homem que foi buscado refletir a glória de Cristo novamente. Amém. Mas não respondeu a minha questão. Tá bem. E ele era assim. Não sei se respondi. Essa é uma questão dos bastidores. Vamos lá na próxima questão. A próxima questão é: que diferença existe entre batismo e circuncisão? Irmão Dionísio, existe uma corrente que defende, de acordo com Colossenses capítulo 2, versículo 12, 13 até 14, essa corrente determina que a questão que Paulo trata ali, no 12 ele fala sobre a circuncisão, no 13 vai tocar um pouquinho do batismo, né? Ele fala que pressupõe que o batismo é a circuncisão. A minha questão é: qual a diferença entre o batismo e a circuncisão para nós nos dias de hoje? Não estou a falar no sentido da diferença. Olha, no Velho Testamento o batismo era, a circuncisão é isso. Agora nós queremos saber, tem alguma relação? Se tem, qual é? Tem alguma diferença? Qual é? Olha, de certa forma, ela tem sim alguma relação. Qual é a relação? No significado de fazer com que a pessoa circuncidada e hoje batizada seja incorporada verdadeiramente naquele reino, na aliança. Essa é a relação que existe. Mas elas são coisas totalmente diferentes. Por quê? Porque a circuncisão, claro, garantia você fazer parte da aliança abraâmica. Mas o batismo vai além disso. Leva com que você faça parte, você faça parte da aliança eterna com Jesus. Te incorpora. Que também é da aliança de Abraão. Mas é aquela famosa nova aliança que Davi deixou bem claro. Haverá um dia que farei uma nova aliança com vossos pais, não aliança igual que eu fiz com Moisés e os outros. E Jeremias 31 deixa bem claro essa nova aliança, Ezequiel deixa claro essa nova aliança. Essa nova aliança que o escritor de Hebreus diz. Então, o batismo já é para essa nova aliança, diferente da questão da circuncisão, que não te garantia, de fato, a eternidade. Mas você, como fazendo parte do povo, do pacto com Deus, então todas as bênçãos terrenas, de fato, por você fazer parte de Israel, você usufruía. Já leu a teologia do pacto? Já sim. Irmão Mano, já leu a teologia do pacto? Do pacto. Os que acreditam que a igreja e o povo de Israel é o mesmo, o único povo. Pelo menos eles fundamentam que o batismo e a circuncisão não têm essa diferença. Existe uma diferença, existe uma relação. O irmão Dionísio disse que existe uma relação, só não tem diferença. Tem a diferença. O irmão Mayonde, tem uma relação, tem uma diferença? A circuncisão e o batismo? Tem uma relação e diferença. A relação é que, vamos começar no princípio. No princípio,
todo mundo andava desgarrado de Deus. Né? O mundo antigo, as pessoas andavam distantes de Deus. Até que Deus chama Abraão. Né? E Deus promete a Abraão fazer um novo povo e uma nova nação. E Deus precisava trazer uma identidade sobre esse novo povo e essa nova nação. Por quê? Porque todos os povos da terra eram corruptos, serviam deuses, eram idólatras. Abraão também era um idólatra, vem da Mesopotâmia, era um idólatra. E Deus precisava fazer um novo povo com uma nova identidade. Daí que muitas das vezes, quando nós lemos o Pentateuco, você encontra Deus ordenar várias vezes que o povo dele não se junte, não se case com povos estranhos. Porque o povo tinha uma identidade. Eu estava até a espreitar, quando eu pegaste essa questão, estava aqui a espreitar em Gênesis, quando Jacó chega naquela terra e depois uma das filhas é envolvida com o incircunciso. E tiveram que morrer, tiveram que matar quase toda a gente daquela terra. Por quê? Porque não tinham alguma identidade com o povo de Deus. Israel foi sempre o povo de Deus. Então a questão da circuncisão vai servir como uma identidade do povo único de Deus. Assim como o batismo também vai servir como uma identidade dessa nova pessoa que nasceu em Cristo. Então é uma identificação que nós fizemos com Cristo Jesus. Assim também como eles faziam uma identificação através da circuncisão que eles tinham. Agora qual é a diferença? Diga? Qual é a diferença? A circuncisão e batismo. Explicou a relação, agora queremos saber? Sim, esta relação. Sim. A diferença é que, aliás, mesmo para eles, a circuncisão em nenhum momento servia como salvação de seus pecados. Era simplesmente uma identidade de um povo. Para nós também, por isso que eu estou a dizer que para nós também o batismo não serve para salvação. É uma identidade com Cristo que nós aceitamos. Né? Agora a diferença é que eles faziam isso no Antigo Testamento, sobre as ordenanças do Antigo Testamento, estavam por debaixo da lei. Mas nós fizemos isso no Novo Testamento. A circuncisão veio no antes tempo da da lei. graça. A circuncisão veio antes da lei. Diga. A circuncisão veio antes da lei. Veio a vamos partir de lá. Abraão, antes da lei. A lei só foi da Moisés. Não, a circuncisão já existia desde o momento de Abraão. Sim, antes da lei. Antes da lei, com certeza. Já existia desde o momento de Abraão, antes da lei. Claro, porque a lei é tipo um documento que foi dado para poder reger simplesmente o povo de Deus. Né? Um documento dado para poder reger o povo de Deus. Então, não sei se eu consegui responder a diferença. Irmão Gabriel, eu gostaria que a gente voltasse um pouco na questão primordial. A regeneração batismal? Não, porque o irmão está sempre... Exatamente, porque o irmão está sempre... Está sempre a escapar a questão. E a irmã está sempre a dizer que é simplesmente nos identificamos. Mas o irmão não fez aqui agora uma interpretação dos textos que falam sobre a regeneração batismal. A regeneração da O irmão está a trazer, exatamente, o irmão está a trazer sempre os outros textos. Regeneração batismal, quer dizer, nascermos de novo por via do batismo. Exatamente. Isso não existe. Pronto. Entendemos a posição do irmão de que não existe. Então, o que nós queremos é que se dê uma interpretação. O que é que significa, então, ao lermos esses textos que dão esse indício, nos fazem, eu e os outros entendemos que se refere a isso. Por exemplo, o texto de Atos 2:38, vamos acrescentar o texto de Atos 22:16, vamos acrescentar o conversa de Jesus e Nicodemo. Então, a interpretação de, por exemplo, o texto de Atos 22, 22 ou 2:28? 2:38, nós já lemos. Onde diz que se arrependam e cada um crê. Se arrependam e crê. E nós também temos, para ser salvo, para a remissão dos pecados, para perdão dos pecados. E vemos também o texto que lemos aqui, não é? Para perdão dos pecados. Exatamente. O João 3:5, mesma coisa. Então vamos falar sobre o novo nascimento. Exatamente. E a questão do texto de Marcos 16, que diz que... Também 28, Mateus 28. Mateus 28, crê e seja batizado. Para ser salvo. Então, qual é a interpretação? Não, Mateus não, acho que temos que ir lá. Marcos, né? Calma. Olha, vamos fazer assim. Calma. Porque nós não lemos o Olha, está bem complicado. Esse é um ponto que já falamos no princípio. Vamos a voltar. Vamos fazer assim. Porque precisamos de uma reinterpretação. Vamos fazer assim. Eu acho que é isso. Vamos fazer assim. Olha, como estamos mesmo quase acima do tempo,
Então, fazer Não, assim. vamos. Vamos fazer assim. Esse é um ponto. Vamos até dissertar o tema. Não, eu entendi. O irmão Dionísio pede com que o irmão, em vez de ter que rebuscar outros textos para mostrar a sua posição, Tem que rebater. ficava no texto e mostrava qual é a interpretação do texto. Sim, com Eu certeza. compreendi, mas temos algumas outras questões para serem respondidas que eu acho que são mesmo muito importantes e já estamos mesmo acima do tempo. Uma das questões é o batismo deve ser necessariamente por imersão ou por aspersão? Irmão Maior, quer começar? Posso começar assim? Se pode ser necessariamente por imersão ou por Batismo é só por imersão? Ou também podemos batizar por aspersão? Molhar a cabeça da pessoa somente? Ou temos que mandar sempre lá no fundo da água? Na verdade, se nós olharmos na Bíblia, né, quando olharmos, por exemplo, para o contexto de Eunuco está se encontrado a ser batizado por imersão, né? Se nós buscarmos o exemplo de que alguém num dado momento converte-se em Cristo, não é? E está num deserto, por exemplo, onde não há água, não há água, ele vai dizer o quê? Que tem que levar a um mar, tem que levar a um rio para poder ser batizado. E eu acredito, eu não consigo encontrar texto na Bíblia que me diz claramente que em algum momento, por uma circunstância muito difícil, foi por aspersão o batismo. Não consigo encontrar esse texto. É recitado, por exemplo, Atos 10, a ocorrência na casa do Cornélio. As escrituras falam que foram batizados. Em nenhum instante fala que foram retirados da casa. Como é que explica? Estavam em casa. Estavam em casa, segundo os defensores da aspersão. Eles dizem que, por exemplo, a situação de Cornélio aconteceu ali. Houve aspersão, houve imersão naquela casa. A não ser que consideram que houvesse tanque naquelas casas. Hein? Tanques de água. A não ser que Mas a Bíblia também não nos diz isso. Sim, Então não fica temos muito informação. difícil chegar a uma afirmação como essa. Mas a minha opinião é esta. Nesse exemplo que eu dei, né? Suponhamos que converteu-se. Precisamos batizar a pessoa porque o Senhor ordenou isto. Sim. É a identificação com aquela pessoa a quem Ele criou ou depositou a fé. Está no deserto, você vai deixar de batizar aquela pessoa? Não deixas de batizar. Então podemos, a partir de um contexto como esse que eu trouxe, eu posso dizer que em todas as vertentes é válida o batismo. Por aspersão ou imersão? Ou imersão Depende é da válida. condição em que se encontra. Depende da condição em que se encontra. Colabora com o mesmo pensamento? Por aspersão ou imersão, depende da condição em que se encontra. Depende. Agora, se depende da condição em que se encontra, a grande pergunta é, podemos batizar criança? Podemos batizar crianças ou não? Ok. Criança, Para poder estamos a nos responder essa referir pergunta, abaixo sim, de sim. 5 anos, por exemplo, 2 anos, 3 anos, recém-nascido, com 8 meses, por exemplo, podemos batizar? Ok, a pergunta é muito interessante. É muito interessante. Mas para poder responder isso é buscar a base da conversão da pessoa. O que é que Cristo pede para a pessoa ser convertida? E nós conseguimos ver na Bíblia que crê. Quando pegamos no exemplo de Eunuco, é crê. Quando pegamos no exemplo de Atos, é crê. Quando pegamos em João 3, é crê. João 3,36 também crê. Quando pegamos em Atos capítulo 16, do versículo 27 em diante, do carcereiro que foi batizado, a condição foi, você crê? Eu creio. Então, se crê, vamos te batizar. Então, o batismo vem através da consciência da pessoa. Se a consciência da pessoa está apta para poder acreditar naquilo que ele viu, naquilo que ele ouviu através da pregação, porque Paulo vai dizer que a fé vem no ouvir a palavra. Só um insulto da minha parte. Um demente pode Mas ser não sei batizado? se já respondeu. Não tenho que responder Não, para vai poder cair no responder, só uma questão. Um demente pode ser batizado por causa da questão de estar consciente. Um demente pode ser batizado Ok, eu entendi a pergunta. Não entendi a pergunta. por causa da questão Um consciente. demente é quem não bate bem, não é isso? Sim, Então ele- quem está fora disso não tem como crer. Vai crer como? E como será condenado? Diga? E como será condenado? Não tem como crer essa pessoa. E vai ser Acaba. condenado? Não, vou já responder isso. Vamos supor que esse demente creu no momento em que ele já tinha consciência Sim. ou capacidade para poder crer ou não crer. Um exemplo só. Demente tem 16 anos, um exemplo. Vamos supor que ele ficou demente com 16 anos de idade. De 15 para baixo, só tinha idade para poder crer.
Está me entendendo? Está me entendendo para poder Vamos crer. trazer aqui, como já estamos nos testes, acho que o tempo terminou. Aqui para o irmão Dionísio. O irmão Dionísio acha que a idade é fator de batismo? Sim, não. Sim, não, sim, por quê? Não, por quê? Sim, não, porque como alguém que é batista, não é? Sou batista. Com batista, não, depende do batismo. Como batista, batiza-se pessoas que têm idade de consciência. Aham. Mas também o batismo infantil não é de todo assim tão relevante por causa do pressuposto das crianças ao reino de Deus. As crianças em condições normais estão Não, mas estás a salvas. recitar Mateus 16. Vinde a mim, deixa as crianças virem Exatamente. a mim. Em condições normais, as crianças estão salvas. Então, Mas, crianças podem dançar aí as suas músicas, ofender, fazer tudo o que quiser, estão salvos. Então, se você não pode lhe batizar porque ele ainda não creu, Não é consciente? também não podes lhe condenar, porque também precisa que é para condenar. Agora, eu queria só, nos meus minutos finais aqui, Aham. infelizmente, nós... Não, basta a tua parte da recomendação final. Mas Não, responde essa não é questão. recomendação ainda. Tem um texto que faltou abrir, e não temos mais muito tempo de abrir, por exemplo, 1 Pedro 3:20, 3:19 fala assim, 3:20, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava, onde é que ela choradinha, pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio da água. 8 foram salvas por meio da água. Narrativa do Pedro. Isso é representado pelo batismo, que agora salva vocês. É incrível quando nós temos, e o texto continua, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. É incrível que nós temos um conjunto de textos, infelizmente, A indicar a regeneração batismal. exatamente, a indicar que o batismo de facto é condição para a salvação. Quando eu digo condição para a salvação, as pessoas não devem perceber que eu estou a dizer que o batismo por si só é suficiente para salvar. Não é isolado. Não é isolado. Mas também sem ser batizado. Assim como, por exemplo, se eu perguntar, irmão Dionísio, o que é preciso para ser salvo? Você vai encontrar texto a dizer assim, crê. Não é isso? E eu acredito nesse texto. Mas em contrapartida, você vai encontrar texto que diz, crê e seja batizado. E em contrapartida, você vai encontrar texto que diz que se arrependa e seja batizado. Já não entra a questão crer. Você vai encontrar o texto que diz, por exemplo, quanto à justificação, que a justificação é pela fé e a justificação é pelas obras. Tanto é que o mesmo texto que o apóstolo Tiago diz que Abraão foi justificado pela fé, pelas obras, o Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé. Logo, para Tiago, e para eu terminar, para Tiago 2, 14 em diante, mostra que a pessoa de facto é salva quando crê e faz o quê? E obedece. E faz alguma coisa. Para Paulo, e é claro que esse fazer alguma coisa, Tiago 2 em diante, esse fazer alguma coisa não é, primeiro, não é obra da carne, depois não são obras de merecimento. Mas é alguma coisa que você fez. Por exemplo, somos salvos por quê? Pela fé sim, mas antes disso, somos salvos pela graça de Deus. Primeiro é graça de Deus, bondade de Deus. Depois, vem que somos salvos pelo amor de Cristo. Atenção, então não é só pela fé. Somos salvos pelo amor de quê? De Cristo. Somos salvos por quê? Somos salvos pela remissão ou pelo derramar do sangue de quê? De Cristo. Ou então não é só morte, foi preciso o sangue ser derramado. Não, eu vou chegar lá. É obra de Cristo. É amor de Deus, antes de tudo. É amor de Cristo, remissão do sangue de Cristo. E cumprimento de uma promessa de Noé. Exatamente. Não calma aí. É crença da nossa parte. A crença aí pressupõe a fé. A salvação nos foi prometida. Exatamente. Aquele ponto está claro. Foi prometido em Gênesis. E é a questão do quê? Do batismo. Arrependimento e batismo. Todos esses elementos. Porque, irmão, arrependimento não é fé. Não, deixa eu comentar algo rápido aí. Agora sim, essa é a pergunta diretamente para ele. Arrependimento é fé? Não, já estamos sem tempo. Essa é uma pergunta que não, deixa só o irmão responder. Arrependimento é fé? É fé, irmão? Arrependimento é fé? Se arrependimento de circunstância, arrependimento para quê? Para quê?
Se arrepender dos Não, pecados. se arrependimento para ver a conversão, perdão. esse é sim. Tá bom. Se arrependimento para ver a conversão, Tá bom. Mas a palavra arrependimento significa outra Tá bom, coisa. irmãos, A quanto palavra a fé isso- significa outra Quanto a isso, coisa. tá bom. Vamos terminar. Vamos terminar por aqui. Vamos dar praticamente, já estamos em cima do tempo. 1 minuto para cada um fazer considerações finais para terminarmos, né? Considerações da parte do irmão Maione sobre o batismo, o que acha e qual recomendação dar aos que não são batizados e dizem ser crentes. Não, as pessoas têm que ser batizadas, porque batismo, mesmo nesse texto que diz se arrependeram, depois foram batizados, batismo até ali mesmo é simplesmente um mandamento de identificação da nossa vida. É simplesmente isto. Batismo é. Simplesmente. Batismo é simplesmente. Sabe quando eu digo? Por causa de ser algo simbólico. Batismo é Você simbólico. creu, é simbólico. Simplesmente isto. Batismo não salva ninguém. Agora, que é importante ser batizado, sim, é importante. Agora não podemos colocar o batismo como uma condição para a nossa salvação. Porque onde que está aquele homem que creu na cruz? E Jesus disse, a partir de hoje estás comigo no reino. Possivelmente. Ela só não foi batizado. Não são exceção. Irmão Dionísio, considerações finais. Quando alguém fala que é simplesmente simbolismo é uma coisa que eu posso fazer, não tem nenhum efeito na minha vida. E está errado. Batismo, se eu conforme o mundo desse batismo tem efeito espiritual na vida de alguém, então não pode ser só um simbolismo. Isso aqui de falar que a Santa Ceia é só um simbolismo. Não é um simbolismo, há alguma coisa de espiritual naquilo. Se você vê a ceia, o batismo como algo só simbólico, então, se apartando dele ou não faz nenhum efeito na tua vida. Não, tem efeito, sabes por causa de quê? O efeito Se tem surge. efeito, não é só símbolo. Não, o efeito surge desde o momento que você cumpre. Você cumpre por quê? Então não é só Irmão símbolo. Maione, é minuto de consideração Então. final. Então, para terminar, Perfeito. infelizmente o irmão não fez nenhuma análise aos textos apresentados. Não, deu considerações muito finais. tempo. Então, Até aqui, terminar. Vamos trocar os terminais. Terminar. Não, tem que ser aqui no Conselho Interlógico, não pode ser no. Tá bom, vamos encontrar um outro dia. O problema levantou-se aqui, ele acaba aqui. Então, terminando, eu acredito que o batismo é uma das condições para a salvação. Não é a única, que não está isolada. Alguém simplesmente só batizado, sem fé genuína, sem arrependimento, essa pessoa não é salva, de fato. Mas alguém com fé genuína, arrependimento genuíno, essa pessoa necessariamente precisa se batizar, porque é uma das condições elaboradas. Não é salvo. É só Isso- dizer isso- Perspectiva do irmão. Se não salva, Não, ainda terminei meus minutos. Meu minuto só. Então, estou já terminando. Vamos ter que Então, cortar. são essas condições aqui que de fato, a Bíblia apresenta. E o meu conselho é, qualquer pessoa que pensa diferente dessa narrativa sobre a regeneração batismal, ele precisa fazer uma análise aos textos que mostram isso, não simplesmente ir buscar os outros textos que simplesmente mostram outras contrário. coisas. Exatamente. Tá bom, então, muito obrigado por vossa vinda. Muito obrigado, irmão Maione, por vir, irmão Dionísio. Muito obrigado. E nós aí em casa temos que fazer nossas análises. Se salva, nos salva. Os textos foram apresentados, está tudo aí discutido. Não concluímos praticamente as coisas, mas podes chegar à tua conclusão por via, né, da reflexão que fizeres, né, dos textos que foram dados. É um assunto muito, muito longo que não terminaria ainda que tivéssemos mais tempo. Muito obrigado e Deus abençoe.